E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que ele parece simples, mas na realidade ele é complexo. Mas o que é um assunto complexo? Bom, eu aprendi que assuntos complexos nada mais são que uma soma de assuntos simples. Então vamos falar sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Sabe o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre impostos. Olha, gente, tudo na vida, querendo ou não, tem alguma coisa que nos é imposta, né? Você, para viver, a vida te impõe que você respire, né? Para o seu corpo funcionar, a vida te impõe que o seu coração bata, que o sangue circula. Então a ideia de imposto não é uma ideia tão mal, tão ruim. O problema é o que fazem com o nosso imposto quando a gente fala de dinheiro. E hoje, para falar, dando continuidade ao trabalho que nós começamos na segunda-feira, com o nosso amigo Dr. Caio. Hoje, com o Dr. Caio não, com o Dr. Igor, que veio aqui na segunda-feira. Hoje nós vamos falar com o Dr. Caio Maleski. Olha que maravilha, da empresa MR Advogados. Olha que maravilha. Então, hoje, boa noite, Caio. Tudo bem com você, Caio? Boa noite. Saulo, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os seus ouvintes também. É um prazer estar aqui novamente. Te agradeço. Você veio aqui ano passado, né? Que maravilha, que maravilha. Justiça, o conceito de justiça. Que maravilha. Aliás, a gente precisa um dia desses aí fazer um papo, né? Um papo amigo sobre questão, você falou de justiça, mas falar sobre certos abusos que certos políticos têm no Brasil, a ponto de, na minha opinião, terem ataques de flu-flu, ataques de fli-fli, e ataques assim, né, de, sei lá, pessoas que acham que a política dá o direito da pessoa de ter ataques de psicopatia e subjugar e desrespeitar outras pessoas. Mas isso é um outro assunto que a gente vai falar numa outra oportunidade, com dignidade e honra. É muito sério isso. Eu brinco tal, mas o Brasil, assim como o mundo, está passando por um processo muito delicado. E um dos assuntos que é muito delicado é a questão dos impostos. Para onde vai o nosso dinheiro? Que a gente paga e de repente a gente fica sabendo de uma quantidade monstruosa de falcatruas que tem no Brasil e no mundo. Ô Caio, me diz uma coisa. Você quer começar o assunto por um ponto de partida específico ou não? Sim, gostaria de começar principalmente tentando, de um lado, né? E aí, vamos lá. O que acontece? Quando nós vamos falar de direito tributário... Sim. O pessoal já pensa numa coisa chata, complicada. Então você quer falar primeiro sobre direito tributário? Vamos explicar primeiro o conceito de tributo, o que é imposto, o que é taxa, de uma forma bem simples. Deixa eu fazer a pergunta. Tchan, 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 tchan. Ô Caio, o que é direito tributário? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o direito tributário, ele nada mais e agora... Óbvio, me perdoem os tributaristas, né? Vou tentar não ter tanto rigor técnico aqui, porque como a gente tá num papo amigo, claro, então, de um lado nós temos que esclarecer algumas coisas, de outro, se eu tiver um rigor técnico, vai ficar um papo enfadonho. Fica chato, né? Então vamos tentar fazer de um jeito mais acessível. Um ramo do direito que vai estudar essa relação entre cidadãos, empresas, né, que seriam os contribuintes. Certo. E o Estado, que vai fazer o quê? Vai arrecadar. Mais próximo do microfone, senão eu apanho aqui de todo mundo, isso aqui assim. Aqui agora sim, vamos lá. Isso. Então, o direito tributário vai regular essa relação entre os contribuintes, que modernamente são as pessoas, as empresas, né? E ele vai regular isso, que é a apuração, né? Toda vez a gente fala, quando que eu pago um tributo, né? Tem um fato gerador, acontece alguma coisa ali. Então, imposto tributário, esse é o termo correto? Então, vamos lá. Como eu falei, Saulo, vamos deixar um pouco mais claro. Primeiro, tributo, imposto, eles são sinônimos, não são? Qual que é a diferença? Em primeiro lugar, nós temos os tributos. Tributos, é um gênero. Dentro disso, nós vamos ter
impostos, taxas e contribuições de melhoria. São a principal subdivisão. Entendi. Porque muitas vezes nós usamos como a taxa, o imposto, o tributo é o gênero. Tá? E aí, qual a diferença? O que é um tributo? O que é um imposto? O imposto, ele vai ser uma contribuição que ela não é vinculada à atuação estatal, diferentemente da taxa. Quer um exemplo? Interessante. Taxa para tirar o passaporte. Entendi. Tem uma destinação, você está pagando por um serviço que o Estado te faz. Agora, IPVA. Não é uma atuação do Estado, você está pagando porque você, nada mais, nada menos, tem um veículo. O fato é, eu tenho um veículo, então eu tenho que recolher esse imposto. Então, essa é a diferença. IPTU, o Imposto da Propriedade Territorial Urbana. Um dia eu quero falar sobre isso, por que o IPTU aumenta todo ano, porque o imóvel é o mesmo e você paga imposto todo ano do mesmo imóvel. Um dia eu quero falar sobre isso, mas tudo bem, vamos seguir o raciocínio. Enfim, então o que acontece? Primeiro a gente conseguiu aqui delimitar, e aí a partir disso nós temos também o quê? Nós temos os impostos diretos e impostos indiretos. E aí tem um ponto muito legal que eu gostaria de fazer um link que colabora, né, querendo ou não, até com a desigualdade. O que acontece? Que loucura, hein? O que é um imposto direto? Imposto direto são impostos que vão incidir sobre a renda das pessoas ou das empresas. Certo. Imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Certo. O que acontece? Quanto mais você ganha, até o limite ali para as pessoas físicas de 27,5%, mais você contribui, por conta da sua capacidade contributiva. Qual que é a diferença desse imposto com os chamados impostos indiretos? Esses são os impostos atrelados ao consumo. De produtos ou serviços. Exatamente. Tá. Qual é o ponto que eu acho que gera desigualdade aí, que tem um ponto muito interessante? Quando nós falamos de impostos diretos sobre a renda, ganho mais, pago mais, ganho menos, pago menos. Quando eu falo de consumo, ou seja, produtos e serviços, você concorda, Saulo, que se nessa sala eu tenho esse celular, vamos supor que ele custa R$1.000. Certo. Você tem um poder maior ou menor de aquisição do que o Bill Gates? Entendi. Quer dizer, o Bill Gates tem um poder maior. Com certeza, com Só certeza. Que dos impostos que estão aqui dentro desse produto. Entendi. O Bill Gates, para ele tanto faz. É nada, né? Mas não respeita a capacidade. Então, quer dizer, você pode ganhar 1 bilhão de vezes menos do que o Bill Gates. Ele é um bilionário dos homens mais ricos do mundo. Tá. Mas ele vai pagar o mesmo imposto que você. Entendi. Esse é o problema. Então, assim, eu vou pagar na Coca-Cola o que a pessoa que é bilionária vai pagar. Mas você sabe que uma coisa, eu penso assim, vamos imaginar que nós temos no Brasil, só para falar de números redondos, vamos falar que a gente tenha 200 milhões de brasileiros. Pelo que eu sei é 213, 210, 206 milhões de brasileiros. Vamos falar 200 milhões. Vamos falar que metade, 100 milhões, trabalham, tá? Em todas as empresas do Brasil, metade trabalha. Então, 50 milhões de homens, 50 milhões de mulheres. Muito bem. Se de repente, aí a minha pergunta é, como eu gosto de planilha, às vezes eu fico fazendo algumas contas. Caso a pessoa que ganha 1.000, a pessoa que ganha 10 mil e a pessoa que ganha 100 mil, no final, se todo mundo pagasse, vamos falar assim, 10% do que ganha em imposto, ficava igual para todo mundo no valor médio. Então eu acho que até seria mais justo isso, o raciocínio.